Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro. E hoje foi confirmada, né? Será a grande apresentação do Paulo Brax. Há controvérsias aí, a maioria da torcida não gostou desse nome, mas já foi batido o martelo e o Atlético fechou sim com o Paulo Brax. Vamos tocar o vídeo aí. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma informação do Galo e deixe o like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Bola, Gabriel Marques, direto da Arena MRV, apresentação de Paulo Brax, novo gestor do Clube Atlético Mineiro. Veja. Boa tarde para você, HG. Pois é, né? Estamos aqui diretamente da Arena MRV, porque daqui a pouquinho bem, na verdade, 2h30 da tarde, começa a apresentação de Paulo Brax para poder falar como que vai ser essa parte dele, né? Como é que vai ser esse trabalho dele como CSO, Chief of Sports Operations, então chefe das operações esportivas, uma nova sigla em inglês para podermos saber. Bom, mas o que a gente já sabe também é da trajetória de Paulo Brax. Ele que é advogado, começou como diretor das categorias de base do América, depois ajudou o Coelho a subir, né, em 2020, naquela campanha que também teve como semifinalista da Copa do Brasil o América, que caiu somente para o Palmeiras, já de Abel Ferreira, já uma máquina, então uma campanha histórica do Coelho pela Copa do Brasil. Depois ele foi diretor de futebol do Internacional também, um período complicado, Inter afundado em dívidas, tomou um duro golpe da pandemia também e mesmo assim conseguiu fazer uma boa venda com o Yuri Alberto, mas não conseguiu levantar nenhum caneco com o time colorado, que para o torcedor do Internacional ainda é uma coisa que dói até hoje, e também trabalhou no Vasco da Gama, ajudando o clube a sair da segunda divisão, a permanecer na Série A. Bem verdade que somente na última rodada que o Vasco conseguiu conquistar tanto o seu acesso, confirmar o acesso, quanto conquistar também a permanência na Série A, e um contexto para lá de complicado, com a 777 Partners, toda aquela confusão burocrática que existia para poder definir os aportes, as contratações, tudo isso. Ele ainda teve como último trabalho dele o Santos, ajudando o Peixe a subir para a primeira divisão e também com alguns dramas a mais, né? Uma relação muito desgastada com a torcida, que ficava revoltada com o Alexandre Galo também, que também trabalhava no departamento de futebol lá, e principalmente com o Carille, o técnico que chegou até a ser vaiado, HG, inclusive no dia que o Santos comemorou o título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Paulo Brax chega aqui no Atlético com esse trajeto assim de superação em algumas partes, mas também com alguns pontos de interrogação. Então vamos ter que perguntar para ele. Por exemplo, muita gente está criticando essa parte do currículo dele, como que ele vê essas críticas, se ele acha que são pesadas demais, se tem um contraponto a ser levado em consideração, como dificuldades da pandemia, da 777, do contexto do Santos, que tinha acabado de ser rebaixado. Bom, tudo isso e muito mais, como por exemplo o planejamento do Atlético em suas diferentes áreas, aproveitamento da base. Vamos ter algumas respostas a partir das 2h30 da tarde, aqui na Arena MRV, quando começar a apresentação de Paulo Brax, HG. Ô, Gabriel, obrigado pela participação, pela abertura e as informações aqui nessa chegada do Paulo Brax ao Atlético. Tem algumas coisas que eu acho que são muito positivas. A primeira delas é tirar o Bruno Musi do futebol e entregar o futebol nas mãos de quem se preparou para estar, inclusive, cuidando do futebol no Clube Atlético Mineiro. E o Bruno Musi vai cuidar do que ele é especialista, que é uma questão voltada para as finanças do clube. Então, isso aí já é uma grande notícia. Outra grande notícia. Se olharmos para a carreira do Paulo Brax, que é um jovem ainda, se olharmos para a carreira do Paulo Brax como gestor e pela experiência por passagens por clubes como o Inter, Vasco e mais... antes o América, né? América, Inter, Vasco e agora o Santos, ele tem uma rodagem muito importante para saber qual é o papel dele, a importância dele, inclusive, por vezes, bater de frente com a direção atleticana, porque inevitavelmente isso vai acontecer. E uma vantagem também de que ele seja o cara do futebol, né, e essa responsabilidade não caia no colo do Vitor, que não tinha preparo, como o Paulo Brax tem, para ser um profissional e responder pelo futebol do clube. Agora, falei na rádio, falei aqui ontem e vou repetir. A questão do Paulo Brax passa muito por quem está acima dele. No Inter, enquanto estava no Inter, pegou a pior gestão da década. Enquanto estava no Vasco, uma baderna que chegou inclusive ao ponto que chegou, que todo mundo sabe. O Santos vive um problema político muito grave. O Inter também vivia e agora no Atlético ele chega e vai tratar basicamente com um profissional, que é quem está tratando mais o futebol no Atlético, que é, aliás, um dos donos, que é o Rafael Menin.
Então esse trato entre Brax e Rafael Menin, que o Brax com a curta passagem por esses clubes, mas pela rodagem, que o Brax tenha condição para questionar, condição para decidir e que não fique só balançando a cabeça para o dono do clube, que aí eu já acho que seria um grande avanço. Verdade. Então é isso aí. Tô com Bruno Amorelli, Elton Novaes, Thiago Valu e Mike Costa. Ele volta depois de um longo tempo. A gente está se reencontrando aqui. Queria, inclusive, abrir essa edição com você, Mike, sobre essa chegada do Paulo Brax aí. O que você projeta para o novo gestor de futebol? Você meteu um CSO aqui. Eu vou parar o programa, viu, Mike? Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal do estúdio. Um prazer. Então, eu fiquei bem animado com essa chegada do Paulo Brax, porque eu acho que ele traz o que estava faltando no Atlético, que é a experiência, né? Que é aquela malícia, aquele traquejo que a gente estava cobrando do Vitor, de o cara que já tem uma rodagem maior, que sabe ir lá no jogador, que sabe pegar o avião, ir lá sentar e conversar, né? Além de ser um cara também que já conhece o futebol mineiro, né? Começou no América. Eu acho que isso é muito importante quando você trata de clubes assim, né? Que são tão fortes assim na região. Aqui nós temos Cruzeiro e Atlético como time de Série A, né? Então é bem polarizado. Então o cara tem que conhecer, saber como é que é a torcida, saber como é que se lida com essa responsabilidade. Eu acho que ele vai trazer isso. Além disso também ele passou por momentos de pressão, de diversas situações diferentes, internacional, fazendo uma reformulação, no Santos, Vasco. Então eu acredito que é uma boa aposta. Essa questão que o Mike falou, por onde que ele passou, é o que dá a casca a um diretor de futebol. Gente, ele trabalhou no Internacional. No Internacional, um dos gigantes do continente. Ele trabalhou no Vasco, independente de qualquer situação que o Vasco esteja vivendo, ele passou no Vasco, ele trabalhou no Vasco, trabalhou no Santos. Então, isso dá casca para um profissional. E a questão do Paulo Brax, o que se tornou a expectativa que foi criada pela própria instituição e pelos seus gestores, que buscaria nomes grandes, nomes do mercado internacional. Então foi a expectativa que foi criada pelos próprios gestores. Por isso, grande parte da torcida do Atlético, ou parte da torcida do Atlético, ou no termômetro rede social, foi atacar a diretoria por ter buscado o Paulo Brax. Mas, na verdade, nem entendia qual era o trabalho do Paulo Brax, nem entendia qual era o perfil do Paulo Brax. Mas os ataques foram criados por parte da torcida do Atlético, mais uma vez eu reforço, por parte da torcida do Atlético, simplesmente pela a corrente que é montada para pegar e atacar, porque não buscou um grande nome já conhecido do mercado, ou pela expectativa que foi criada na temporada passada, pela volta do Rodrigo Caetano, que hoje é um gestor da seleção brasileira. Então, todas as expectativas que foram criadas pela própria direção foi de que buscariam nomes de peso, nomes já concretizados no mercado. Mas quando você para entender que o cara estudou, trabalhou, buscou conhecimento para chegar a esse ponto, você tem que dar oportunidade para ele. E é isso que o Paulo Brax está recebendo agora. Depois de tudo que ele estudou, de tudo que ele se preparou, ele está tendo a oportunidade de chegar ao Atlético. Então, o torcedor do Atlético também precisa entender isso. E um outro ponto que a gente lembrou na rádio hoje mais cedo, o Paulo Brax é um torcedor do Atlético. É um cara de arquibancada do Atlético. E vamos colocar mais outros pontos aqui que eu acho fundamentais. Hoje um torcedor mandou uma mensagem para a gente no chat lá da rádio, falando assim, mas ele trabalhou no Vasco e o Vasco lutou pelo rebaixamento. Sim, ele trabalhou no Vasco e o Vasco lutou pelo rebaixamento. E o Vasco escapou do rebaixamento, graças a dois nomes, o Payet e o Veguete, que foram nomes buscados por ele. O Internacional, em questões financeiras, e o Esportivo. O Internacional foi 2 vezes vice do Campeonato Brasileiro com o trabalho dele. A busca dele por grandes nomes, por exemplo, o Vitão é um nome buscado por ele. E hoje o Flamengo está batendo na porta do Internacional e é um dos melhores jogadores do Internacional. Quem acompanha futebol e acompanhou o Internacional na temporada passada, o Vitão foi o Alan Patrick, outro nome também buscado por ele. Então a gente tem que dar a César o que é de César. A gente pode apontar que ele não conseguiu efetivamente resultados esportivos, mas os administrativos no Internacional especificamente, ele conseguiu. O esportivo, eu dou o Vasco como exemplo,
que se ele buscou nomes que ajudaram esse Vasco não cair para a segunda divisão mais uma vez, então eu dou ponto para ele. E o Santos, qual era o principal objetivo? Voltar para a elite do futebol. Ele entregou. Então, a gente tem que também, eu aqui mesmo, apontei pontos negativos, que é a falta de experiência perante os nomes que o Atlético buscava. Mas, e que eu dei outros nomes que são muito mais experientes que o próprio Paulo Brax. Mas pegando o conjunto da obra e entendendo as nuances, o Paulo Brax é um ótimo nome para o Atlético. A questão esportiva é a mais difícil, independentemente da condição. Por quê? Sim. Você tem um campeonato de 20 clubes, por exemplo, como o brasileiro, onde um só campeão. Então, logo, a dificuldade é muito grande, né? Então, agora, tem uma questão, daqui a pouco eu quero ouvir o Valu e o Brunão também, tem uma questão que não dá para tirar da conta do Brax por onde ele passou, mas principalmente pelo Inter, que é a questão de, bom, a gente traz, a gente valoriza e a gente vende. O que ele levantou de grana também nos clubes por onde ele passou, eu acho que isso, não em todos, mas principalmente lá no Inter, ele foi importante na chegada de jogadores importantes que geraram muita grana para o Inter. Agora, a questão ou que ainda vão gerar muita grana para o Inter. Agora, a questão esportiva, difícil, né? Difícil. Muito difícil a gente falar qualquer coisa nesse sentido, pela dificuldade mesmo. E outra coisa, repito, ele pegou turbulência política no Inter, no Vasco e no Santos. Nos três. E aí você quer resposta esportiva, com o clube passando por ebulição política, é sempre mais difícil. Agora, ele pode trazer dinheiro de volta? Dinheiro de volta eu não sei, mas que ele pode trazer dinheiro, sim. Agora, falando em dinheiro de volta, o Paulo Brax vai funcionar, por exemplo, no Atlético, como uma solução consultoria. Bruna Morelli, sua projeção aí para a chegada do Paulo Brax. Então, boa tarde, HG, aos colegas, aos telespectadores. Eu acho que, embora internamente o Atlético não tenha uma turbulência política como a que ele enfrentou lá no Vasco, no Inter, no próprio Santos, tem uma turbulência na relação da instituição com a sua torcida. O torcedor atleticano está insatisfeito com a atuação do time no mercado, muito tímida, vendendo um dos principais jogadores, que é o Paulinho, ainda não trouxe nenhum grande nome, né, para trazer uma segurança para o torcedor de que o time realmente tem ambições esportivas relevantes para esse ano. Então acho que o Paulo Brax ele vai ter que atuar nisso aí, tentar melhorar a imagem da diretoria, dos 4 R's, junto ao torcedor. E como que ele vai fazer isso? Trazendo jogadores, montando uma equipe competitiva que vai fazer o Atlético brigar por títulos. Da mesma forma que brigou no ano passado, embora não tenha conquistado os mais relevantes, mas foi um time que brigou, chegou na final da Libertadores, da Copa do Brasil. E assim, desses times que o Paulo Brax passou, talvez no Santos foi o que ele teve um pouco mais de condição de fazer um bom trabalho. E ele conseguiu. Ele fez o Santos voltar para a primeira divisão, ele fez o Santos chegar na final do Campeonato Paulista, brigou de igual para igual com o Palmeiras. Então, assim, eu acho que tem potencial e ele vai ter que, né, dar uma rebolada aí para fazer a torcida voltar a andar junto com o time. Sabe que umas coisas que são inevitáveis, Valu? Ontem a gente falava aqui do Fernando Diniz e eu dizia que é inevitável que você pegue o recorte do ano passado e traga para uma avaliação atual. É inevitável que quando você for analisar, quer dizer, nós aqui, a gente talvez consiga separar, mas tem torcedor que não vai conseguir separar o último grande profissional da área, no Atlético, que foi o Rodrigo Caetano, da chegada do Paulo Brax. Mas se formos analisar o que foi feito entre a saída do Rodrigo Caetano e a chegada do Paulo Brax, isso pode funcionar como positivo para ele. Né? Porque estava tão ruim, ele não estava entre os primeiros nomes da lista, mas foi quem foi contratado e agora tem a responsabilidade de ser gestor do Atlético. Valu. Boa tarde, HG. Boa tarde aos nossos amigos aqui no estúdio. A quem nos assiste, eu acho que uma coisa que ajuda a atrapalhar esse processo de aceitação do torcedor atleticano é esse discurso, mais uma vez, falho, né? Da direção, das pessoas que mandam no Atlético. Na saída do Rodrigo Caetano, fica o Vitor e aí fala que vai vir um grande nome. Se o Atlético não se pronuncia, fala apenas que estamos procurando alguém para assumir o cargo de CEO do clube, assumir o departamento de futebol como um todo, anuncia o Paulo Brax e os serviços dele prestados, o impacto que é causado é outro. Mas é o que o Elton disse. Anuncia-se que vai vir um grande e, sabe-se lá, o imaginário do torcedor
ele ainda tem muito viva as situações em que viveu com o Rodrigo Caetano. Enfim, eu acho que também as pessoas que mandam no Atlético às vezes precisam de ter um pouco de cuidado na condução das palavras, porque o Paulo Brax é um cara que tem capacidade, ele viveu turbulências. Acho que quando a gente fala do Internacional que ele passou e também do Santos e do Vasco, dá um pouco do entendimento, porque quando ele recebeu a oportunidade de vir para o Atlético, ele veio depressa, né? Ele rapidamente se desligou do Santos. Acho que em termos de clube, estrutura, vai ser a melhor. O Paulo Brax vai estar encontrando a melhor oportunidade, eu não tenho dúvida de falar isso, de todos os outros trabalhos que ele passou. E eu não estou dimensionando o tamanho de clube, tá, pessoal? Eu estou falando, o Inter, ele vivia um momento muito crítico no Internacional. O Vasco da Gama com a 777, indescritível, né? E o Santos vivendo uma pressão, um técnico insatisfeito, ele tendo que conduzir várias questões por ali. No Atlético ele chega com uma situação, se não com a torcida amena, mas onde ele vai ter o trato diretamente com os donos do clube. Importante que tenha autonomia, HG. Autonomia não é fazer o que bem entende, é ter liberdade para trabalhar dentro daquilo que o seu currículo te proporcionou para o cargo que você foi contratado. Acho que a autonomia, e por isso eu disse aqui, logo que eu voltei de férias, eu disse, inclusive foi motivo de briga do Valu comigo, agressividade inclusive, sempre, de que o Cuca, né, os deuses do futebol disseram assim, ó, diante do que vocês querem, né, e vocês tomaram tantos nãos que o Cuca vem para ajudar nessa montagem, enquanto vocês não têm um CEO da bola, né? Porque ninguém conhece melhor o clube do que o Cuca. Eu duvido que qualquer outro treinador, talvez o Castro sim, porque o Castro tem tamanho para chegar e se impor, né? Mas o Cuca não é um cara, mas não é mesmo, que reza absolutamente na cartilha dos donos. Não é. O Cuca é um cara questionador. O Cuca é um cara questionador. Então, mas se vai conseguir tudo o que quer, eu não sei. Mas o Cuca é um cara questionador, taxado inclusive de chato por muitos, porque questiona. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu canal, o Jornal do Galo, falando muito sobre essa apresentação de Paulo Brax, tendo muita expectativa aí, né, cara? Então, a maioria da torcida não queria, né? Não concordava com o nome do Paulo Brax, principalmente pelas últimas atuações dele, né? No Vasco, mas teve muito problemas com a 777. Conseguiu ajudar o Santos a voltar para a Série A. Então a gente tem muita esperança de Paulo Brax conseguir fazer um bom trabalho aqui no Atlético Mineiro, até porque ele é um torcedor, né, do Atlético Mineiro. Então a gente acha que ele vai atuar com totalmente seu profissionalismo e também com o seu amor pelo time. Então acho que por gostar e amar o Atlético Mineiro, ele vai desenvolver o máximo que ele puder, até para ele conseguir depois voos maiores, né? Talvez aí para fora do exterior. Então a gente fica na expectativa da chegada dele, como que vai ser esses trabalhos iniciados por ele aí, ainda em busca de alguns reforços. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você achou disso tudo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho. Muito importante ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e chama no like, rapaziada. Você deixando o seu like ajuda o canal chegar para muito mais atleticanos. Tendo qualquer novidade de última hora, a gente traz aqui em primeira mão para você no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.